A sensibilidade de quem admira um objeto, qualquer ser ou paisagem. O que é feio, o que é bonito, o que é bom, o que é ruim. Como chegamos até essas respostas? Será que elas dizem respeito à questão de gosto de cada pessoa ou às informações produzidas por nós a partir do que observamos, sentimos e escutamos? São interpretações de como a nossa sociedade percebe essas coisas e de como nós absorvemos da sociedade esses significados. Se for assim, as ideias de belo, feio, bom, ruim estão intimamente ligadas à cultura a qual pertencemos. Será mesmo? Pois é sobre isso que o Câmara Aberta de hoje vai tratar, claro, com a ajuda do professor de filosofia, Hugo Cavalcante, que não é a primeira vez que está aqui no nosso programa, né? Exato. Seja bem-vindo novamente, então. Muito obrigado novamente. É um assunto complexo, professor? Dá para a gente debater aqui, chegar a uma compreensão, usando inclusive grandes filósofos nesse debate? É um assunto complexo, mas que dá para usar uma linguagem acessível, né? A filosofia, ela se pauta por uma complexidade do seu conhecimento, mas para levar ao público uma compreensão mais razoável, a gente tem que saber usar a linguagem correta para que eles possam perceber daquilo que nós estamos falando. Existe um ramo da filosofia chamado estética, né, que vem do grego aesthesis, que significa percepção, sensação. Então, nós tivemos ao longo da história vários pensadores, vários filósofos que vão trabalhar essa temática, né, como Platão, por exemplo. Platão, ele faz uma referência a dois mundos distintos, né? Nós teremos o chamado mundo das ideias, que é o mundo inteligível, onde o conceito se forma, e o mundo sensível, que é o mundo da aparência, é aquilo que a gente capta, mas não é real. Então, ele, ao se referir à arte, ao belo, ele diz que nós pegamos muito desse mundo aparente, ou seja, nós temos uma cópia, uma impressão do que é a beleza, mas não o conceito em si. O conceito, ele tem um caráter universal. E a aparência que nós temos é um caráter subjetivo, ou seja, nós fazemos interpretações a partir do nosso ponto de vista, o que não quer dizer que seja efetivamente um conceito que teria validade para todos. A filosofia, ela tenta justamente responder o que é belo para a gente? A filosofia, ela tenta mais compreender, porque a filosofia, ela traz muito mais dúvidas do que resposta. Um outro pensador que foi discípulo de Platão, como Aristóteles, por exemplo, ele já tem um funcionamento diferente do conceito de belo, né? Ele trabalha muito a questão do teatro, ele escreve um livro chamado Poética, e no teatro ele vai trabalhar a comédia e a tragédia, e principalmente a parte da tragédia, onde ele fala da questão que se dá aquele que interpreta uma peça é aquele que faz uma mimesis, que é uma cópia, que é uma interpretação. E aquele que está no público é aquele que sofre uma catarse, que é uma purificação da alma. Então, quando você vai a uma peça de teatro, aquele que está apresentando, ele está fazendo uma imitação da vida. E aquele que assiste a peça é aquele que vai se arrebatar com aquela imitação. Então, hoje em dia, você tem o cinema, você tem a novela. Então, quantas e quantas vezes a pessoa não viu uma cena de um filme e chorou? Porque aquilo purificou a alma dele, tocou a alma dele, porque aquilo que está sendo ensinado é aquilo que é uma vivência real de todos nós. Certo. Professor, quando é que foi que se deu esse surgimento, né, da filosofia do belo? O senhor citou Platão e Aristóteles. Isso. Foi a partir daí? Principalmente a partir de Sócrates, nós vamos ter uma tentativa de compreender o mundo a partir da visão do homem. Quando você vai para Platão e Aristóteles, eles vão fazer um alargamento dessa compreensão. Então, é na Grécia Antiga, né? Antes do surgimento de Cristo ainda, já havia essa pesquisa, essa investigação acerca do belo. Na Grécia Antiga, por exemplo, ser belo era ser bom. Então, o que é uma pessoa bela? É uma pessoa boa, uma pessoa que tem boas ações, uma pessoa que tem um bom caráter, uma pessoa que tem uma boa índole. Isso é uma pessoa bela. Hoje em dia é difícil para as pessoas compreenderem eu chamar alguém de bonito ou de belo, e eu não estou falando especificamente da questão do corpo, da estética física, mas é um campo metafísico, é um campo que transcende isso. Eu quero falar da atitude dela, é uma pessoa boa. E as pessoas parecem que não conseguem compreender e fazer esse desligamento, que parece que beleza está associada apenas à questão corporal, à questão física. E os gregos já vinham de uma outra maneira.
Na filosofia mais moderna, acho que o Kant ele revoluciona essa questão, como é visto o belo, né? Isso. O Kant e o Hegel, né? O Kant tem uma obra chamada Crítica da Faculdade de Julgar ou a Crítica da Faculdade do Juízo, né? Depende da tradução. Ele vai muito numa linha subjetiva, né? A ideia do belo, ele passa muito pela percepção que nós temos das coisas. Então, tem gente que se admira com uma paisagem. Você olha para uma paisagem, você fica ali 10, 15 minutos, meia hora olhando para aquilo sem nenhum tipo de... Não tem um objetivo para aquilo, mas você se admira com aquilo. Nós vemos belo em várias coisas, numa obra de arte, vemos a beleza numa pessoa, numa composição musical, vemos a beleza numa paisagem. Então, a beleza na visão kantiana, ela é muito subjetiva, porque depende muito da interpretação que eu faço do mundo. Do mundo e das épocas, dos períodos? Sim. Porque ele acredita nessa transformação, né? Isso. Kant, ele, assim, toda vez que a gente fala de um filósofo posterior, ele vai pegar sua fonte do anterior. Então, é óbvio que Kant estudou Platão, estudou Aristóteles, bebeu das fontes anteriores, né? E a partir disso ele faz uma interpretação, a partir daquilo que ele acredita, e a partir dessa interpretação ele tem uma visão. E o que ele observa é que a beleza, ela está no olhar de quem revela aquilo, ou seja, essa visão subjetiva tem muito a ver com a interpretação que eu faço. Por isso que hoje é tão difícil você pegar uma obra de arte, uma tela pintada, e você coloca duas pessoas para analisar a obra, e uma vai dizer que há uma beleza ali e outra não. Então depende muito se a obra mexe com você. Então essa questão da subjetividade tem muito a ver com o mexer comigo. Tem gente que adora, por exemplo, olhar para a praia, o mar acalma a pessoa e ela vê uma beleza ali. E está ligado ao quê? A como eu vejo, como o outro. Como é uma questão subjetiva, isso vai ter a ver com a tua vivência. Então é provável que ao longo da tua existência sofresses influências externas, ou uma leitura que tu fizesse, ou o modo como uma família te educou, o colégio que você frequenta, o espaço em que você está inserido. Tudo isso vai fazer com que você tenha uma percepção de mundo. Hegel, por exemplo, diz que nós somos filhos do nosso tempo e de nossa cultura. Ou seja, só somos do jeito que somos porque recebemos todas essas influências. Hegel, ele parte de um princípio, ele escreve um curso de estética, né? São vários livros falando de estética, e ele fala que existe a beleza natural e existe a beleza criada pelo homem. E que a beleza criada pelo homem é superior à beleza natural. Então, por exemplo, uma escultura feita por um homem é superior a uma cachoeira, um pôr do sol, um arco-íris, porque há uma criação humana naquilo. Então, uma pintura, uma escultura. Então, ele vai dizer que aquilo que Leonardo da Vinci e Michelangelo fizeram, ele é superior àquilo que é da própria natureza, que já estava criada. Como é que a gente faz para citar nessa discussão o mito da caverna de Platão, né? Isso. Porque ele é uma visão das aparências, né? É a visão que ele tem das aparências. Estar dentro da caverna é viver um mundo de aparência. Sair da caverna é tentar buscar o mundo real. Sensível. O sensível é dentro da caverna, o inteligível é fora. Então, aquilo que está na caverna é apenas a aparência das coisas. Aquilo que está fora da caverna é como o mundo realmente é. Vamos citar aqui, para quem não lembra, o mito de Platão, certo. O mito da caverna, como é que foi? É o seguinte, é uma alegoria, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, elas começam a questionar uma alegoria, mas a alegoria é no sentido de tentar facilitar a compreensão. Então ele fala o seguinte, imagine que as pessoas nascessem dentro de uma caverna e todas essas pessoas estariam acorrentadas, voltadas para uma parede e que nessa parede passam sombras. Atrás dessas pessoas existe uma fresta, uma saída da caverna, onde está o mundo real. Só que essas pessoas estão presas, acorrentadas a grilhões, olhando para uma sombra. Para essas pessoas, a realidade é exatamente essas sombras refletidas na caverna. Tem uma pessoa que vai sair da caverna, ela consegue se libertar das correntes e sai. E ao sair da caverna, se depara com a luz do sol, e aquilo ofusca a imagem dela. E ela começa a perceber que o mundo que ela sempre viveu não é um mundo real, era um mundo aparente. Essa pessoa então regressa à caverna para dizer às pessoas que estão lá dentro, olha, isso que nós estamos vivendo aqui é uma grande mentira. É uma aparência, isso não existe. O mundo está lá fora. E as pessoas que estão ali dentro não acreditam. Tudo nessa alegoria tem um significado. As correntes significam nossos preconceitos. É muito difícil a gente se livrar dos preconceitos. É mais cômodo a gente ficar neles, né? Ficarmos cegos nos preconceitos. Quando você sai da caverna, você encontra a luz. A luz é o esclarecimento. As sombras. As sombras seria a aparência do mundo que eu tenho. Ou seja, aquilo que não é revelado. Se você for analisar bem, é como se a gente todo dia saísse com uma máscara.
para poder suportar viver a realidade, porque a realidade em si, as pessoas não querem saber como ela é, porque ela pode ser muito chocante. Então as pessoas preferem ficar numa posição cômoda com suas ilusões. Se alguém tentar te revelar a verdade, provavelmente a verdade ela vai te causar desilusões, decepções. E Nietzsche, que é um outro filósofo alemão, ele fala isso, né? As pessoas estão tão acomodadas nas ilusões delas, se a verdade for revelada, elas vão preferir continuar nas ilusões. Então, esse cenário, ele não é só do campo da estética, né? Ele é do campo da ética, do campo da política. Então, em várias vertentes, nós conseguimos perceber isso. E o belo, ele manifesta o espírito de cada época. Isso vai se renovando, como a gente estava falando aí. Exatamente. Pode haver modificações da concepção de beleza, né? Nós temos um sociólogo contemporâneo, né? Pierre Bourdieu, que morreu em 2012, há pouquíssimo tempo. E ele fala da teoria do gosto. E ele fala o seguinte: você gostar ou não de algo é uma questão subjetiva. Mas não quer dizer que pelo fato de você gostar, exista ali uma arte, existe um belo. Então, o belo na visão dele já é o oposto de Kant, porque o belo para ele é objetivo, ou seja, uma composição musical. Existem elementos da música como harmonia, melodia, ritmo, letra, que fazem com que a música seja boa ou não. Você gostar ou não da música é uma questão sua, mas você não pode dizer que uma música é boa pelo fato de você gostar. Então, para Bourdieu, o que seria uma música boa? Seria uma música que tem reunido todos esses conjuntos de uma forma complexa. Uma das figuras mais importantes, professor, do pensamento ocidental é a coisa de dar status de poder ao conceito de beleza. Eu queria que o senhor explicasse para a gente, mais ou menos, né? Que belo é esse, então? Que status é esse? Bom, existe a chamada Escola de Frankfurt, que vai trabalhar bem isso, né? De Adorno, Horkheimer, Walter Benjamin, que ele fala do poder que a propaganda tem, por exemplo, do poder que a imagem tem sobre nós. Então, quando a gente se depara com imagem, com a propaganda, com um padrão estabelecido, sem nos perceber, nós nos tornamos refém disso. Ou seja, a nossa busca por seguir o padrão, ela é inesgotável. E muitas vezes a gente não para refletir se esse padrão realmente tem algum tipo de valor. Porque se todos fazem, por que eu não vou fazer? Perceba que quando a gente diz assim, fulano é bonita, ciclano é bonito, será que sou eu que acho ele bonito mesmo? Ou será que já é um padrão introjetado em mim e eu só faço reproduzir esse padrão? Quando, na verdade, não sou eu mais que acho bonito. E quando as pessoas buscam esse padrão de beleza, será que elas se acham bonitas ou elas apenas estão conformadas porque vão ser melhor aceitas pela sociedade? Então, todas essas questões aí são complexas e amplas. E esses padrões, eles influenciam em como a gente se relaciona com a sociedade? Com certeza. Veja que, por exemplo, em algum momento na sociedade se diz que cabelo liso é cabelo bom e cabelo crespo é cabelo ruim. E várias pessoas passaram a acreditar nisso. Então, pessoas que têm cabelo crespo querem alisar o cabelo, porque, afinal de contas, o cabelo bom só pode ser um cabelo liso. E essas coisas foram passando ao longo da história e as pessoas simplesmente não se questionavam sobre isso. Por que alguém ou uma instituição vai determinar o que é bom, o que é belo? Eu já vi pessoas usarem roupas, por exemplo, e dizer assim, eu não acho essa roupa bonita, mas eu vou usar porque é moda. Então, se é moda, eu estou autorizado a usar. Estou feio, mas estou na moda, né? Se tiver uma personalidade que use uma roupa, ele legitima a utilização dessa roupa, porque, afinal de contas, é ele. Lembra na Copa de 2002, Ronaldo, o fenômeno, ele fez um cascão na cabeça, né? Raspou. E aquilo ali, na verdade, era para tirar o foco de uma lesão que ele tinha, e as pessoas nem pensavam nisso. E depois que ele fez isso, várias crianças começaram a cortar o cabelo do mesmo jeito. Ou seja, se Ronaldo fez, por que eu não posso fazer? Ele é um exemplo. Quando o Neymar, por exemplo, coloca o cabelo moicano, e o moicano é muito anterior a Neymar e ao pai dele, o moicano é um estilo muito mais antigo, as pessoas dizem assim, é um moicano de Neymar, então eu posso usar. Agora, se for uma pessoa que não for conhecida, que não seja uma pessoa pública usar, vira motivo de chacota. Então, se eu sair à rua, botar uma bermuda xadrez e uma camisa listrada, as pessoas vão rir da minha cara. Mas se for um ator, um cantor que faça isso, no outro dia metade da população vai usar. Porque é como se ele legitimasse, afinal de contas ele pode, ele é um ídolo, ele é um exemplo, então eu também vou seguir esse exemplo. Ok. Vou chamar um intervalo rapidinho, a gente volta então a falar sobre esse assunto, não sai daí. Não basta só curtir, então bora participar! A Câmara dos
João Pessoa investe nos canais de comunicação e cria mais espaço para a educação. Está presente nas redes sociais, na TV e na Rádio Câmara, com nova programação jornalística. Eu fiquei sabendo mais sobre a Câmara através desses canais e hoje eu tenho o prazer de ser aprendiz de vereadora. Participe e faça sua voz ser ouvida. Com você e a Câmara, João Pessoa vai avançar. Eu tava pensando, será que eu tenho que usar camisinha mesmo? Cara, os casos de HIV têm aumentado no Brasil. E a AIDS é uma doença que ainda não tem cura. Pra que se arriscar? Mas sem desculpa. Não importa se o nome é Jennifer, João, Jéssica ou Jorge. Se é no carnaval ou em qualquer outro lugar, tem que usar camisinha. Isso pode mudar a nossa vida. Por isso pare, pense e use camisinha. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. Faça uma boa ação sem gastar nada. Você pode destinar ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente até 3% do valor do seu imposto de renda, deduzindo da sua declaração anual. Ajude crianças e adolescentes que mais precisam. Acesse doesemgastar.joaopessoa.pp.gov.br e saiba como. Prefeitura de João Pessoa. Mais resultados. Vida melhor. O Hospital Napoleão Laureano precisa de você para salvar vidas. Eu descobri através de um toque, que eu fiz um toque em mim, aí eu senti coisas diferentes em mim. Aí fiz uma tração mamária, aí a médica me falou que era suspeito de um câncer. Foi difícil, eu vomitei, fui para urgência. Eu agradeço por tudo que eles, fizeram ali por mim, me ajudaram. Para mim é uma segunda casa que eu encontrei, porque eu encontrei pessoas legais ali, que me deu força, tudo. Para mim é isso, o Laureano para mim é isso. Cada R$1 que doa para o Laureano, eles estão salvando uma vida que está ali, precisando deles, né? Faça sua doação através da sua conta de luz da Energisa ou pelo site hlaureano.org.br. Quero começar o meu discurso dizendo que, como vereador, vou priorizar a área da educação. Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor. Queremos priorizar também a construção de mais casas populares. Afinal de contas, uma cidade só pode crescer de forma organizada quando possui o cidadão como prioridade. Vamos também Com a sua participação, os vereadores ajudam a construir um futuro melhor. Câmara Municipal de João Pessoa. Você que está em casa nos acompanhando, Câmara Aberta de hoje, recebe aqui o professor de filosofia Hugo Cavalcante. Professor, um debate longo, né? A gente estava falando no bloco passado sobre essa busca pelo corpo perfeito, e aí se a gente observar, no período clássico, corpos bem definidos, né? Principalmente na Grécia. E aí, depois, na Idade Média, o conceito de beleza mudou com as mulheres mais cheinhas. Isso. E hoje a gente volta de novo para a beleza da Grécia, da época da Grécia. Esses padrões, eles vão mudando, é isso? Isso. Se você observar, na Grécia Antiga, o corpo valorizado era um corpo atlético, e o corpo do homem, não era da mulher. Então, nas Olimpíadas, por exemplo, os homens eles participavam nus, que era para mostrar todo o porte físico que eles tinham. Inclusive, era comum o amor homoafetivo na Grécia Antiga, era algo normal. E muitas mulheres só eram usadas para a reprodução. E muitas delas também eram enviadas a uma ilha chamada Ilha de Lesbos. E daí é de onde vem o termo lesbianismo, né? Que essas mulheres ficavam lá isoladas da ilha, aquelas que não eram produtivas, então elas não tinham nenhum tipo de atrativo vivendo em sociedade, então elas eram expulsas para essa ilha e lá elas se relacionavam, né? Da ilha de Lesbos, daí veio o nome lesbianismo. E enquanto em Atenas mesmo, o amor homoafetivo ele era muito comum. Mas era um amor homoafetivo onde teria que haver uma troca, que não eram entre dois corpos valorizados, era normalmente entre uma pessoa mais sábia e uma pessoa mais forte, porque havia uma troca ali de virilidade de uma parte e de sabedoria de outra. Então havia um interesse nas relações afetivas, né, entre eles. Com o passar do tempo, começa-se a estabelecer um padrão para as mulheres, né? Mulheres que eram mais cheias porque era sinal que elas tinham dinheiro, né? Elas comiam bem, elas se alimentavam bem. Depois de um período passam a ser as mulheres mais magras mesmo, né? As chamadas modelos, né?
magérrimas, inclusive isso acaba resultando em doenças, né, como bulimia, como anorexia, né, porque essa busca incessante, né, pelo corpo, que naquele momento era o padrão, não existia limites para você alcançar esse corpo. E hoje é o que a gente chama de fitness, né, tanto o homem quanto a mulher buscam esse corpo que é considerado perfeito porque existe esse padrão. Quem sabe um dia o padrão seja a inteligência, né, você admirar a beleza intelectiva de alguém, né. É possível. Espero que sim. Acho muito difícil, mas espero que sim. Mas o corpo, ele é sempre colocado nessa condição? O corpo não tem como você tirar o corpo da cena, né? Perceba que muitas pessoas dizem assim, não, eu malho por causa quero manter a saúde. Eu não sei até onde isso é verdadeiro, quando a pessoa fala isso, né? A pessoa quando vai para uma academia, e isso é muito também, isso tem até uma relação com a temperatura, para você ter uma ideia. Então, lugares mais quentes, as pessoas usam menos roupas, e elas tendem a mostrar mais o corpo, então há um cuidado maior com o corpo nesse sentido, né? Se você for para regiões frias, raramente você vê uma academia. Então eu morei em Portugal 2 anos e em 2 anos que eu passei lá eu só vi uma academia. E aqui, quando eu saio à rua, cada esquina tem uma academia. Academia e farmácia, tem muitos espalhados, né? Ou seja, se eu não consigo estabelecer um corpo perfeito, eu vou me medicar de alguma maneira. Então veja que também tem uma relação nisso. Então essa busca pelo corpo perfeito é aquilo que o padrão exige de nós. Então tem pessoas, por exemplo, que se acham fora do peso, mas que estão com um corpo considerado pelo padrão bom, mas elas nunca estão satisfeitas. Porque na verdade o nosso desejo sempre é na falta. A gente sempre vai ver em outro aquilo que a gente queria ser. Mas mesmo que a gente alcance o corpo do outro, a gente vai ficar insatisfeito com alguma coisa. Nós somos seres da falta. Nunca estamos satisfeitos. Então, por mais que você diga, vou perder 5 quilos é meu objetivo, aí eu paro. Aí quando você perde, você vai ver alguma outra coisa que você queira modificar. E que se não for pela ação do treinamento, do exercício do corpo físico, você pode recorrer, por exemplo, a clínicas de estética, a cirurgias. Então, há uma busca incessante por isso. Uma vez cheguei a ver um documentário que a mulher, ela gostava tanto de um anel que ela fez uma cirurgia para o anel ficar preso para sempre no dedo dela. Então, daí você percebe que chega a um ponto de virar patológico essa busca, ou seja, é uma doença. Você nunca se sente bem consigo mesmo, porque sempre você olha para o outro, você nunca olha para si. Então, eu conheço pessoas, por exemplo, que fizeram redução de estômago e emagreceram bastante e a autoestima se eleva, isso é normal. A autoestima vai lá para cima, a pessoa se sente bem, a pessoa quer voltar a namorar, a pessoa quer ser notada, a pessoa quer ser desejada. E depois de um tempo, essa pessoa, muitas vezes, ela acaba relaxando e aí ela volta, às vezes, até o ponto em que ela estava. Porque é como se fosse assim, eu vivenciei aquilo que eu nunca pude vivenciar, então agora eu vou relaxar, porque eu já sei como é. Mas depois ela fica frustrada novamente, porque ela voltou ao corpo que ela tinha. Então, nós somos seres na falta mesmo. A gente nunca está satisfeito. E, inclusive, tem pensadores que dizem que a gente não deseja o objeto, né? A gente deseja o desejo. A gente deseja o desejo do outro enquanto desejo vivo. Ou seja, enquanto você malha e tem um corpo bom, eu não quero ser você, mas eu quero ter o corpo que você tem. Então, eu desejo o teu desejo. É o que o outro lhe proporciona. O outro me proporciona. Nietzsche fala nisso, mas com relação ao amor, né? Inclusive, fala. Você não ama a pessoa pelo que ela é, mas pelo que ela tem para lhe dar, né? E você, muitas vezes, ama aquilo que você projeta nela. E aí, essa projeção pode ser uma decepção. O que você projeta é o que você... Exatamente. É difícil chegar a essa compreensão, professor, se não for por meio da filosofia, obviamente... que não, né? Porque a filosofia está aqui para isso. Mas eu digo, de olhar para mim, eu me olhar no espelho, acordar e dizer assim, não, eu gosto, eu me acho bela, assim, pelo que eu sou para as pessoas, sem me comparar ou acordar de manhã e querer estar sempre mudando, querer estar sempre igual ao que as pessoas impõem, a sociedade impõe. É difícil chegar a essa compreensão? Muito. Até porque, assim, quando a pessoa se faz essa interrogação que ela faz é mais uma tentativa de ela se dar uma autoestima elevada? Será que ela realmente acredita nisso quando ela fala? Porque eu já vi várias pessoas dizer assim, não, eu estou bem do jeito que eu estou. E depois de um tempo está chorando, insatisfeita. Então, será que esse discurso é um discurso legítimo? É um discurso sincero? Ou é um discurso de convencimento que você faz para você mesma? Então, eu não sei até que ponto a intenção da pessoa é levada aí.
Porque uma coisa é a fala, ela expor essa fala. E outra coisa é saber qual é a intenção dela ao falar isso. Será que eu não quero dizer para os meus amigos que eu estou bem, quando na verdade eu não estou? Então, isso a única pessoa que sabe é ela mesma. Então, não sei até que ponto um discurso que ela faz implique realmente aquilo que ela sente. Aí cada um de nós é que pode saber. Mas um dos pontos mais importantes é que quando você está envolvido, a situação é diferente. Eu já tive alunos, por exemplo, que às vezes brigavam com a namorada, ou aluna que brigava com o namorado e vinha conversar comigo. E aí eu tentava aconselhar, ele dizia assim, nossa, o senhor não deve brigar com sua esposa, né? Muito pelo contrário. Eu consigo te ajudar porque eu não estou na tua relação, então eu não estou envolvido, então eu ajo racionalmente. Mas quando a coisa acontece comigo, que eu estou envolvido passionalmente, eu não consigo agir. Então, por exemplo, todo psicólogo tem que fazer terapia, porque é imprescindível. As relações afetivas dele, já está dizendo, afetam a ele. Então, muitas vezes, ele não vai conseguir agir racionalmente. Então, Então, cada um na sua individualidade. Isso. Provavelmente você consegue ajudar uma amiga sua que passa por um problema afetivo. Mas e os teus problemas afetivos? Tu não vai resolver com tanta desenvoltura como tu ajuda a amiga a resolver. Porque ali tu estás envolvida, tu estás numa situação de paixão. A palavra paixão vem de pathos, significa doença. Sofrimento. A pessoa apaixonada é uma pessoa doente, no sentido de que ela está passiva, ela não consegue agir racionalmente. E por que a gente busca a paixão? Porque tem pessoas que não sabem viver sem se apaixonar. Talvez também seja essa ideia do padrão, né? De dizer assim, eu tenho que estar com alguém. Por que eu tenho que estar com alguém? As mulheres são as que mais sofrem com isso, né? A mulher, ela sempre foi determinada pelo homem, né? Simone de Beauvoir já falava, né? A mulher, ela não nasce mulher, né? Ela torna-se mulher. E por que ela torna-se mulher? Porque é um processo que ela tem que fazer para conseguir constituir sua própria personalidade. E sempre quem definiu o papel da mulher na sociedade foram os homens. E dizem assim, a mulher ela tem que casar. Por que ela tem que casar? Ela tem que ter filho. E se ela não quiser ter filho? É um direito dela. Quem vai decidir sobre a vida dela é ela. Se ela decide se quer casar ou não, a decisão tem que partir dela. Então, em relação à estética, é a mesma coisa. Então, se a decisão for sua, ok. Mas saiba que toda decisão tem consequências. Então, Sartre falava isso, né? Nós somos seres livres, mas liberdade implica responsabilidade. E a responsabilidade pelos meus atos, apenas eu posso lidar com ela. E ele vai chamar de má-fé, por exemplo, quando eu atribuo a um outro a decisão que eu tomei. Eu tomo uma decisão e digo, não, mas foi fulano que disse. Mas quem tomou a decisão não foi você? Então arque com as consequências. Então, dentro da ideia de estética também, quando você segue um padrão, você decidiu seguir. A não ser que exista um processo de alienação mais forte do que a sua própria consciência. Que é possível que seja. Demais. Os indivíduos, muitas vezes, eles agem sem conseguir ter tempo de reflexão. A indústria cultural fala que você só vai fazer duas coisas na vida: trabalhar e consumir. Então, se eu não estiver trabalhando, eu consumo. Porque se eu der tempo para você refletir sobre sua vida, você vai mudar drasticamente o que é a sua vida. Porque você acaba se percebendo acorrentado num ciclo que, se você parar para pensar direito, não faz sentido algum. Então, por que eu tenho que comprar tal roupa? E nós não compramos roupas, nós compramos marcas, né? Se você chegar e dizer assim, não, eu comprei essa roupa numa comunidade carente, sei o quê, as pessoas zombam de você. Mas se você aparecer com uma roupa de marca, você é aquela marca. Então, se valoriza muito mais o ter do que o ser. Se você tiver atitude nobre, se você for sincero, se você for uma pessoa honesta, isso não é tão valorizado quanto a roupa que você usa, o carro que você anda e a casa que você mora. Isso é hoje? Hoje já é há algum tempo e hoje parece se acentuar. Perceba que uma pessoa pública parece que ela ganha um conceito estético de beleza superior aos demais. Perceba que se, por exemplo, se eu ando na rua ou se eu vou a uma festa, eu posso ser observado por algumas mulheres. Mas se eu fosse um ator e fosse exatamente com esse perfil estético, provavelmente seria desejado por mais mulheres, pela questão, e homens também, claro, pela questão de ser público. Então, a notoriedade que a pessoa tem faz com que desperte uma sensação até de fetichismo, no sentido de ser a pessoa pública. A pessoa, eu tenho um desejo por uma pessoa que é pública, uma pessoa que está o tempo todo na cena. Então, isso mexe com os indivíduos. Se você pegar exemplos de atores, jogadores de futebol, cantores, imagine essas pessoas sem ser famosas. Será que o olhar sobre essas pessoas seria o mesmo? Provavelmente não. Então, estar o tempo todo
no público, estar o tempo todo à vista, isso faz com que essas pessoas sejam mais desejadas. E é óbvio que todo indivíduo, ele gosta de ser desejado. As pessoas não gostam de ser assediadas, elas gostam de ser desejadas, o que é diferente. E uma das coisas que os homens, principalmente os homens, perderam nesse caminho é a diferença entre o elogio e o assédio. Eles não têm a compreensão de elogiar a beleza de alguém de forma respeitosa, porque eles acham que a mulher, quando ela se mostra, ela está se oferecendo. Outra coisa importante é achar que simpatia é sinal de ser dada. Uma mulher simpática, ela apenas é simpática, ela não está se oferecendo a você. Só que em algum momento o homem perdeu essa capacidade, se é que algum dia teve. Parece que com o tempo as roupas das mulheres foram diminuindo e ao mesmo tempo foi caindo a capacidade intelectiva do homem, porque ele não consegue perceber isso. Uma mulher quando tira uma foto de biquíni e coloca no Instagram, é porque ela quer fazer isso. E se isso te incomoda, então não olha, não segue, bloqueia. Tem gente que entra só para xingar a pessoa, para diminuir a pessoa. Só pode ser inveja, não tem outra explicação para isso. O que é que te incomoda tanto uma mulher postar uma foto de biquíni? Porque se um homem postar uma foto de sunga, não há problema nenhum. Mas a mulher exibir o corpo dela, ela é oferecida. O homem não, o homem pode. Na verdade, o homem sempre pôde tudo, né? Ao longo de toda a história da humanidade. A gente precisa encerrar, eu vou encerrar antes com uma pergunta que precisa ser feita agora no final, até para justificar essa conversa da gente hoje. O senhor citou no início do programa um comentário feito por um aluno, dizendo, o senhor não sofre, né? Não discute com a sua esposa. O conhecimento ele é libertador, né? Isso. E ele, com isso, gera sofrimento também. Nem todo mundo está disposto a isso. Mas, como professor de filosofia, e a partir desse debate que a gente construiu aqui hoje, é possível chegar a todo esse conhecimento aqui, a estudar a filosofia, tentar compreender tudo isso que a gente falou aqui, sem sofrer? Muito pelo contrário, passar a enxergar o que realmente você é de fato, o que as pessoas cobram de você, o que é legal, o que não é legal para você. Enfim, ter uma vida mais saudável. Nesse sentido, eu vou pelo viés pessimista mesmo de Schopenhauer ou existencialista de Kierkegaard, um filósofo dinamarquês. Quanto mais conhecimento você adquire, mais sofrimento você tem. Até porque o sofrimento é uma parte constituinte da nossa vida. As pessoas, quando tentam evitar o sofrimento, a angústia, o tédio, elas apenas estão protelando uma coisa que vai acontecer necessariamente. Não existe ser humano sem angústia. Toda vez que nós fazemos uma escolha, nos angustiamos antes da escolha, nos angustiamos durante e nos angustiamos depois que não sabemos o resultado. Então, ao invés das pessoas usarem uma máscara para fingir que estão felizes, elas deveriam encarar a realidade, que é essa dor que nos move. Não existe ser humano sem dor. Schopenhauer escreve uma obra chamada As Dores do Mundo. E assim, isso é uma parte constituinte da nossa vida. Nós vamos nos decepcionar, nós vamos nos desiludir, nós vamos nos irritar, então nós vamos sofrer. Isso é parte constituinte, não existe ser humano sem isso. Então a visão pessimista encare isso. Não tente fingir que as coisas não acontecem. Quando você sofrer, mergulhe no sofrimento, até para você compreender o que é isso que você está passando. Porque se você evitar esses momentos, em algum momento da vida, isso vai ser cobrado de você. E aí você não vai saber lidar com isso, porque você está acumulando de jeito nenhum. E nós só somos o que somos hoje porque passamos por todas as etapas de sofrimento. Veja, eu estou no 3º casamento. Então, eu passei por etapas de dor, de sofrimento. E nessa nova relação, você começa a pensar o que foi que eu fiz de errado, o que o outro fez de errado. E principalmente, você diz assim, o que foi que eu fiz. A gente não quer admitir o erro. A gente não admite que a gente erra. A gente transfere para o outro. Transfere para o outro. E nas relações, nós temos nossa parcela de culpa. Então, tentar nos conhecer, que é esse movimento de reflexão da filosofia, é se deparar constantemente com as dores. Então, não dá para a gente se aprofundar no conhecimento sem ter, junto conosco, dor, angústia, tédio, porque são partes constituintes, assim como a alegria, felicidade, também são. A ideia é você tentar fazer uma dosagem, não só tentar mostrar para os outros que você é feliz. Quantas pessoas não publicam a foto com um parceiro ou a parceira feliz nas redes sociais e a vida é um inferno dentro de casa. Então, assim, não é que você tem que publicar dor e sofrimento, não é isso. Mas saber que é uma parte constituinte da tua vida. Não adianta você se esforçar para não existir porque está lá.
Você existe, então vai ter sofrimento. Não tem como evitar isso. Não tem como. Tá ótimo, então. O tempo tá curto, tem que encerrar de verdade. Já vou deixando um convite para uma próxima conversa, quem sabe a gente falar até sobre filosofia mais popular, né, que está no auge, está mais em voga o tema. Ok. É isso, obrigada, viu, professor? Obrigado eu. Até a próxima. Até. Câmara Aberta fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, né, gostou, então vai lá no nosso YouTube, TV Câmara JP. Além desse programa, você encontra os outros também. Também fica ligado no nosso portal, joaopessoa.pb.leg.br. Lá você encontra tudo que acontece aqui na Câmara Municipal de João Pessoa e uma prévia dos nossos trabalhos nas nossas redes sociais. Até a próxima.